Meus amigos, estamos em plena fase da péssima popularidade do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, uma queda terrível na sua fama junto ao povo. E hoje eu quero lhe apresentar uma das causas importantes disso aí, que é a gestão. Eu sempre tenho dito que não é um problema de comunicação, é um problema de gestão. Quem me possibilita isso é o Nicholas Shores, que é o colunista da Radar, da revista Veja. A revista Veja, o jornal de Curitiba, Gazeta do Povo, e a revista também de Curitiba Oeste, publicam uma tragédia vivida por todos os bravos e competentes funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Estão com os planos de saúde suspensos pelas empresas por falta de pagamento desde novembro do ano passado, uma dívida colossal que não foi paga, e como o processo de privatização iniciado no governo Bolsonaro foi interrompido pelo Lula, a gestão petista do Grupo Prerrogativas está pisando no calo, pisando na bola, fazendo horrores. Segundo a Radar da revista Veja, os Correios não fazem repasses para o custeio do Postal Saúde, a operadora da autogestão de planos para funcionários da estatal, desde novembro de 2024. O Radar apurou que o rombo já chegou a 400 milhões de reais. E a revista Oeste já explicou que, se isso permanecer por mais uma semana ou duas, vai chegar a 600 milhões de reais. Por enquanto, a Redditor, Unimed, DASA, Grupo Core e Beneficência Portuguesa já suspenderam os serviços. Quer dizer, o funcionário do Correio que tinha algum parente ou ele próprio esteja internado em algum hospital dessas redes, tiveram que retirá-los de lá, ou vão ter que retirá-los de lá se essa dívida não for paga. Fundada em 2013, a Postal Saúde tem cerca de 200 mil beneficiários, entre funcionários dos Correios e dependentes, e uma rede credenciada com 13 mil prestadores em todo o Brasil. Os Correios fecharam 2024 com um prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de reais, sob comando de Fabiano Silva Santos. Fabiano Silva Santos é um militante petista de um grupo chamado Prerrogativas, tradicional, conhecido e badalado inimigo da Lava Jato. Um dos responsáveis pela extinção da Lava Jato e pela devolução das multas pagas e cancelamento de condenações, todos realizados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o comando do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, e de seus funcionários de gabarito lá na cúpula do Poder Judiciário. O Grupo Prerrogativa é composto por advogados, artistas, professores e juristas, e o vice-presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, que é o Fabiano Silva dos Santos, é um dos seus membros. A qualquer momento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, pode decretar intervenção na empresa. Como vocês sabem, essas agências não são subordinadas ao governo. O governo e o Congresso exercem pressão, escolhem às vezes os comandantes das agências, mas na teoria as agências foram criadas à época da privatização para defender os interesses dos consumidores, dos cidadãos, dos pagantes, daqueles que pagam impostos, da gula das grandes empresas e, sobretudo, do Estado brasileiro, né? Segundo a revista Oeste, Correios tem um prejuízo de 1 bilhão de reais nos últimos 2 meses. E a Gazeta do Povo lembrou que
o projeto de privatização foi jogado no lixo como campanha desse rapaz, desse advogado da Prerrogativas, que está comandando neste momento o grupo e também os Correios e o Postal, né? A rede que paga os planos de saúde. Nesta terça-feira, essas notícias já estavam todas publicadas onde eu falei. Nenhum jornal importante, nenhuma emissora de televisão deu a cobertura que esperavam os funcionários dos Correios e os seus prestadores de serviços, que estão sem atendimento médico, apesar de serem ainda funcionários públicos, porque o projeto de privatização foi interrompido. É um caso gravíssimo, porque, olha, eu nasci numa cidade muito pequena chamada Iraúna, no sertão da Paraíba, e uma das pessoas mais importantes da cidade era o agente do Correio. O agente do Correio tinha autoridade e tinha prestígio. Era um funcionário público, ganhava bem, morava inclusive na própria agência, e o Correio passou a ser um exemplo de competência no mar de incompetência das estatais no Brasil. Hoje, o Correio faz parte deste mar de incompetência da pior espécie e fazendo o pior possível. Justamente no dia em que o Brasil inteiro está discutindo se o Juscelino vai pedir demissão porque foi condenado, ele foi acusado pelo Ministério Público Federal, o que o Lula disse que seria o suficiente para demiti-lo, e até agora, no fim da tarde, não o fez, e a notícia que tem nos jornais, aí tem a notícia toda, é que estão esperando que o ministro renuncie. Estamos no mato sem cachorro, meus amigos. É isso aí. Em pé.